Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical e nós estamos muito felizes por mais uma vez entrarmos aí no seu lar. Se você está assistindo pela TV Kairos, canal 7.1, se você estiver pelas plataformas digitais, nos acompanhando pelas redes sociais, Deus te abençoe. Muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. Nós iremos estudar hoje a lição de número 4 com um tema muito especial: como se conduzir na caminhada. Nós iremos discorrer sobre este tema que é muito importante para a nossa vida cristã enquanto nós estamos nesta jornada rumo à cidade celestial, a Nova Jerusalém. Portanto, vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo da lição de hoje, como se conduzir na caminhada, diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Vamos refletir sobre o que está escrito aqui pelo pastor Osiel Gomes na verdade prática, que assim está posta: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria num contexto de oposição à nossa maneira de viver. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 15 ao versículo 17. Acompanhe a leitura. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos à apresentação dos objetivos da lição de hoje, que são sempre 3 objetivos principais. Os professores de EBD, de Escola Dominical, devem estar atentos a estes objetivos a serem alcançados no tempo que lhe é proposto para a ministração da aula. Muito bem, o primeiro objetivo da lição é apontar o padrão de conduta cristã descrito na Palavra de Deus. O segundo é explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. E, por fim, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Muito bem. No primeiro tópico da lição, nós temos como assunto o padrão de conduta na caminhada cristã. O padrão de conduta na caminhada cristã. E nós temos 3 itens, 3 subtópicos que serão aqui trabalhados, que serão comentados pelos nossos comentaristas. O primeiro é Jesus como nosso padrão de conduta, depois fazendo a vontade de Deus, e o terceiro subtópico, uma vida cristã bem sucedida. Muito bem, nesta lição de hoje, portanto, nós iremos tratar sobre a conduta cristã, a conduta do crente neste mundo, enquanto nós aguardamos a bendita redenção, o dia de Cristo, o arrebatamento da igreja. Durante esse tempo, nós precisamos nos portar, nos conduzir, andar conforme a palavra de Deus, tendo o nosso Senhor, evidentemente, como nosso modelo, como aquele que é um padrão de conduta ética, moral e de princípios cristãos que nós devemos carregar conosco. Com muita alegria, nós estamos aqui com os nossos comentaristas, o pastor Leno Cavalcante, o evangelista Wallace França e o pastor Elias Gomes, que foram pelo Senhor chamados para estarem conosco mais uma vez aqui, comentando esta lição. Pastor Leno Cavalcante, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo para a gente tratar sobre este tema que é pertencente aí à teologia prática, a nossa maneira de viver cotidiana. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, evangelista Wallace, os nossos irmãos que acompanham o programa. Realmente é uma alegria poder estudar esta lição
que nas lições anteriores vimos como é a partida, o ponto inicial dessa carreira que nos está proposta. Na lição passada vimos a respeito do nosso ponto de chegada, né, que é o céu. E aqui nessa lição vamos estudar sobre como nos portar durante essa jornada que é longa, mas que é maravilhosa viver na presença de Deus. Muito bem. Pastor Elias Gomes, Pai do Senhor Jesus, mais uma vez, uma alegria tê-lo aqui conosco para a gente conversar sobre este assunto aqui da teologia prática do nosso dia a dia com Cristo. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Leno, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo agora, muito importante, já foi falado aqui da porta pela qual nós devemos entrar, que marca o início dessa caminhada, e foi falado também sobre o caminho que nos leva até o destino final, que foi tratado na lição passada. E hoje nós observaremos com mais riqueza de detalhe sobre aquelas exigências que são estabelecidas pela natureza, pela própria forma do caminho, que o caminho ele é apertado, portanto ele requer algum comportamento adequado também, não se deve portar-se de qualquer maneira, não deve se conduzir de qualquer forma. Então ele estabelece exigências, forma e comportamento que são próprios da natureza, digamos assim, do caminho, porque o caminho ele é apertado. E na lição de hoje, portanto, nós veremos tudo isso que vai marcar a conduta do crente, como ele deve se portar diante do mundo, diante das ofertas do mundo, diante da realidade atual. E a lição de hoje ela vai trazer então um contexto prático para a nossa vida, conforme falou o pastor Epaminondas. Muito bem, evangelista Wallace França, para o Senhor Jesus, nós temos como um tema também desafiador, na medida que chama a nossa atenção para que nós caminhemos conforme o padrão estabelecido na palavra de Deus, diante de um mundo que se opõe aos princípios bíblicos. Perfeito, pastor Epaminondas, Pai do Senhor, pastor Leno, pastor Elias Gomes. Uma grata satisfação nós estamos aqui novamente nesta bancada abençoada. Hoje nós temos que raciocinar acerca realmente do nosso comportamento em meio a esse mundo, né? Como o pastor Elias bem trouxe, o pastor Leno também. Imaginemos que passamos pela porta estreita. Agora nós trilharemos por um caminho estreito. E é necessário que nós continuemos nessa caminhada contínua, e isso não é um pleonasmo, nós tenhamos a plena convicção e a plena certeza que devemos trilhar pela ética e pela moral cristã, fundamentados, claro, sempre na palavra de Deus. Muito bem, vamos iniciar, pastor Elias, pastor Leno, evangelista Wallace, vamos iniciar com o primeiro tópico, o padrão de conduta na caminhada cristã. Quero começar aqui com o pastor Elias. Pastor Elias Gomes, a palavra-chave que poderíamos elencar aqui é conduta, né? Como se conduzir na caminhada. E aqui nos é apresentado pelo autor Jesus, e não poderia ser diferente, como nosso padrão, pastor Elias, de conduta, né? De fé, de comportamento, enfim, todas as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas tomadas de decisões, elas devem ser pautadas no modelo nosso, pastor Elias, que é Cristo. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vimos que nesse contexto a palavra conduta tem a ver com se conduzir, a maneira como se portar, a maneira como o meu comportamento vai construir, né, digamos que uma característica que seria própria da minha trajetória de vida, né? E nós vemos que o cristão, uma vez que ele entrou por esta porta estreita, ele tem que observar diligentemente as regras, tem que observar diligentemente as diretrizes estabelecidas e o padrão que rege, por assim dizer, a conduta de todos aqueles que estão inseridos nesse caminho. Ressalto, o caminho ele é apertado, portanto você não pode se conduzir nem se portar de qualquer forma, de qualquer posição, levando qualquer tipo de apetrecho, qualquer tipo de elemento, não. Tem muitas coisas que tem que ficar para trás, tem que ficar e ser da qual nós devemos despojar-se antes de entrar pela porta, quanto mais a permanecer no caminho.
E nós vemos que a palavra conduta aqui, nesse ponto de vista, tendo a ver com a forma de eu me portar, de eu me conduzir, e isso é que vai caracterizar o nosso caminho, no sentido figurado, observando isso que o escritor Salomão, quando escreveu em Provérbios, capítulo de número 4, ele diz que a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. E esse brilho ali se fala de boas atitudes, de bom comportamento, de boas palavras, de boas decisões, ou seja, de um bom comportamento, um comportamento que é aprovado, cai na graça não só dos homens, mas também de Deus, claro, em primeira instância aos olhos de Deus, porque há muitas pessoas que até caem na graça de determinadas pessoas da sociedade, mas está sendo aprovado diante de Deus. O apóstolo Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 9, falando sobre a necessidade de nós termos uma vida de modo que o próprio Senhor, naquele dia, ou no final dessa trajetória, nós não sejamos desqualificados, ou sejamos categorizados como reprovados, porque quem aprova ou reprova é o Senhor, de onde vem a nossa salvação. E nesse contexto, nós vemos que o principal modelo, ou por assim dizer, o padrão que nós devemos seguir, a figura, digamos que mais emblemática é o referencial, é o paradigma que nós devemos observar categoricamente, é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele mesmo é a maior referência, ou a referência máxima, quando se fala em modelo de vida cristã, em modelo de vida transformada, em modelo de vida que agrade os olhos do Senhor Deus. Ele fala isso em João, no capítulo de número 13, verso de número 15, na questão do servir, na mesa, quando ele estava participando da ceia, na noite que antecipou o seu sacrifício, ele faz tudo ali, deixa o seu lugar principal, vai lavar os pés dos apóstolos, dos discípulos, pega uma toalha, pega a água ali, pega a bacia e vai dar uma demonstração de servo ali. E quando ele faz tudo, ele diz: eu estou fazendo isso aqui para deixar o exemplo, eu estou fazendo isso aqui para que vocês sigam. Isso está muito claro no verso de número 15, diz assim: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mas além desse verso de número 15, eu gostaria de ler o verso de número 21 do capítulo 2, pastor Epaminondas, da primeira epístola de Pedro. Ele diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Portanto, o Senhor, ele foi e é o maior referencial, é o modelo, é o paradigma, é o padrão que nós devemos seguir. Agora, dentre as inúmeras razões pelas quais o Senhor ele é o paradigma, nós podemos perceber que ele não é um ser de discurso apenas. Ele não é um ser que fala apenas, ou seus ensinamentos não consistem apenas no âmbito teórico, não. Ele tem uma correspondência entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. Ele faz conforme ele ensina, e ele ensina conforme ele faz. Nós vimos que esta era uma das razões principais pelas quais as palavras do Senhor tinham autoridade, né? Conforme nós vemos lá em Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, Mateus 22, verso 33 também, as tubas se encantavam, as multidões ficavam pasmadas, extasiadas, por causa da palavra do Senhor, mas o encanto ali não era o poder da oratória, era o poder da prática. E nem a entonação conduta. De voz, né? Exatamente. O que muitas das vezes hoje é o que é levado em conta. Às vezes é o poder de oratória, é o poder de convencer as pessoas, e quando se vai observar a conduta da pessoa, está totalmente em oposição àquilo que se fala. Ou seja, essas pessoas muitas das vezes estão alinhadas com o discurso farisaico, aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 23, que eles falavam, mas não faziam conforme aquilo que eles ensinavam. Portanto, Jesus
é e foi e continua sendo o padrão da nossa conduta, o modelo de vida que nós devemos diligentemente observar no nosso dia a dia. Muito bem, evangelista Wallach, aos olhos do mundo, parece ser impossível, né, andar nesse padrão que foi muito bem colocado aqui pelo pastor Elias. Mas é plenamente possível, não é, evangelista Wallach, que nós buscarmos viver conforme esse padrão elevadíssimo, esse grau exigido por Deus, né, de uma vida reta e íntegra diante do Senhor. É verdade, pastor Epaminondas. Esse subtópico número 1.2 diz que fazendo a vontade de Deus. Eu gostaria de complementar com o raciocínio do pastor Elias, quando o pastor Elias fala que a palavra-chave que nós temos aí no tópico 1 seria a palavra-chave da conduta. Que conduta adotar para fazermos a vontade de Deus? E é interessante nós observarmos, pastor Elias, que o senhor trouxe agora muito bem explicado, é que essa conduta, pastor Epaminondas e pastor Leno, ela não só se resume a uma conduta comissiva, ou seja, uma conduta com vontade própria, mas também nós seremos cobrados pela nossa omissão. Então essa conduta, ela tem dois prismas, a ação e a omissão. Essa conduta omissiva ou comissiva é o diferencial que vai nos levar ao céu ou não. Então por que nós estamos dizendo isso? Fazer a vontade de Deus é permanecer dentro de uma conduta obediente ao Pai, trazendo ao que o pastor Elias trouxe agora há pouco a todos nós. Jesus Cristo é o paradigma desse tópico número 1 a ser seguido. O apóstolo Paulo foi um grande apóstolo do período do Novo Testamento. Ele é um apóstolo paradigma, mas o centro paradigmático aqui que nós temos é o perfil de Jesus Cristo. E é interessante nós observarmos que esse próprio Jesus, no capítulo 6 de João, diz que ele desceu dos céus, não para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai, daquele que lhe enviou. Então nós estamos dentro de um contexto de uma conduta de obediência. Além dessa conduta de obediência, é necessário nós entendermos que nós devemos buscar uma conduta de oração. É impossível nós continuarmos nos mantendo de acordo com a vontade de Deus se nós não nos pautarmos por uma vida de piedade e uma vida de oração. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, ele vai nos ensinar uma forma de oração. Além do mais, ainda no capítulo 6, Jesus nos dá as dicas, nos ensina como nós devemos depender, viver numa dependência de Deus, do Deus Pai, buscando sempre o auxílio do alto e confiando no Deus Todo-Poderoso. Renúncia ao egoísmo é uma das principais características que nós trataremos, que o pastor Osiel Gomes traz no seu comentário. Essa renúncia ao egoísmo nos lembra o que está escrito em Mateus no capítulo 19, quando Jesus Cristo encontra o jovem rico. E aquele jovem interpela Jesus como fazer para trilhar no caminho de Deus, para trilhar no caminho para o céu. E Jesus pega e vai explicar, olha, não roubarás, não furtarás, não matarás, não adulterarás. E o jovem rico diz, não, mas tudo isso eu estou sendo pautado. Então, Jesus diz, então vende tudo o que você tem. E o jovem rico, a palavra de Deus diz que o jovem rico se afastou daquele local. Ou seja, ele rejeitou, ele não quis abdicar das riquezas terrenas. E a próxima epígrafe da Bíblia vai dizer o seguinte, olha, os perigos das riquezas mundanas. Olha só, a riqueza mundana retirando você do caminho, esse caminho que é estreito. E ele se estreita de tal forma que essa pessoa acaba por se perder. Então, dentro dessa perspectiva, pastor Epaminondas, o pastor Osiel Gomes traz esse comentário, que a luz do mundo pode ser muito difícil, porque o caminho largo é muito atraente, mas nós temos a plena certeza que uma vida de piedade, uma vida de oração, ela vai ser uma condição. Essa conduta comissiva ou omissiva é a diferença de você chegar no céu ou não. E essa conduta, Wallach, pastor Leno e pastor Elias, no textuário, o apóstolo Paulo ele exorta, né? Andai com sabedoria para com os que estão de fora. Isso aqui é muito interessante. Sim. Porque vejam que muitas condutas distorcidas da conduta ética e moral cristã estabelecida na palavra de Deus por muitos crentes nominais, acaba que pastor Elias repelindo, afastando pessoas do caminho. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção, andai com sabedoria para com os que estão de fora.
eu lembrei, pastor Leno, de Hebreus 12, né? Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? E veja, onde o crente, ele chega, ele deve brilhar. Jesus disse que a nossa vida é como uma lamparina que não pode ser colocada embaixo da cama, tem que ser colocada no velador, não é, Wallach? E eu gostaria que vocês também pontuassem alguma coisa nesse sentido sobre esses comportamentos, Wallach, sobre essas condutas que devemos ter, principalmente com os de fora. Pastor Epaminondas, o senhor trouxe um debate muito interessante. Quando o senhor diz que, pautado na palavra de Deus, que nós devemos ser essa luz, que nós não devemos ficar escondidas, onde o próprio Senhor Jesus diz que nós somos, a própria palavra de Deus diz que nós somos a luz desse mundo, aí nós voltamos para a questão da omissão. Quando eu, crente, passo a não ter cuidado com aqueles que estão ao meu redor, e esse cuidado não se trata só apenas de cuidado físico, de um cuidado espiritual, mas da cautela de zelar pelo cuidado para que a palavra de Deus alcance aquela pessoa, eu também estarei incidindo nessa passagem bíblica. A palavra de Deus ela é inequívoca, ela é inerrante. Desde o Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, nós somos exortados a não trazermos em nossas mãos o sangue de pessoas inocentes. Em qual sentido? De nós sermos cobrados para levar a palavra de Deus e nós não efetuarmos como tal. Então, eu penso dessa forma. Quando nós lemos esse textual, nossa verdade e prática da nossa lição de hoje, eu vejo que nós devemos nos comportar perante aquela sociedade que muitas das vezes não nos reconhece, mas nós também temos a responsabilidade de abrir os olhos daquela sociedade que, mesmo não nos reconhecendo, nós sabemos o perigo que ela está enfrentando por um pensamento progressista que enfrentamos hoje, por uma situação social que nós enfrentamos hoje, e, portanto, é dever nosso não só zelarmos pela nossa prática enquanto exemplo e testemunho de vida, mas também de levarmos essa palavra a essa pessoa que nos assiste. Muito bem. Pastor... E a gente percebe, pastor Epaminondas, desculpa fazer essa intervenção, Não, a gente percebe aquele aspecto da abnegação que existia numa entonação muito forte na própria vida espiritual do apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 33, isso tem tudo a ver com esse relacionamento, inclusive para com os de fora. Ele, no verso 33, que é o último, por sinal, ele diz assim: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim também se possam salvar. E nós vemos que esse texto do verso 33 do capítulo 10 de 1 Coríntios está diretamente alinhado com isso que o pastor Zéu até chama de lei áurea ou lei de ouro, aquilo que está escrito em Mateus capítulo 7, verso 12, que Jesus diz: tudo que vocês querem que os homens vos façam, vocês também façam a eles, ou façam primeiro. Então, é a lei da correspondência. Nós vemos que nós não devemos trilhar pelo caminho daquela ambição cega, daquelas ofertas que o mundo por aí oferece, e trilhar por comportamentos que certamente trará um resultado negativo e absolutamente reprovável aos olhos do Senhor. Muito bem. Pastor Leno, e sobre esta vida bem-sucedida, essa vida cristã bem-sucedida aqui apresentada pelo pastor Zé Gomes, alguém que coloca o olho aqui no terceiro subtópico já é condicionado a pensar em outra coisa, né? Em uma vida bem-sucedida materialmente. Mas fale para os nossos telespectadores, pastor Leno, sobre essa vida bem-sucedida aqui. Muito bem, pastor Epaminondas. O autor aqui, o pastor Oziel, né, ele fecha esse tópico, né, de forma brilhante, colocando que aquele que vive, que segue essa jornada, vivendo de acordo com um padrão estabelecido, que é o padrão, o próprio Senhor Jesus, e aí aquilo que já foi colocado pelo pastor Elias, pelo evangelista Wallach, né, a gente ouvindo aqui e se alegrando no Senhor, de como é maravilhoso viver a vida em Cristo, né, essa jornada buscando o nosso ideal, que é Cristo. E aí me fez lembrar daquela passagem de Atos, né, em que os discípulos lá em Antioquia, eles viviam tão intensamente esse desejo de viver o padrão que era Cristo, né, de viver segundo o exemplo de Cristo, que eles foram chamados de cristãos,
que é pequenos cristos, né? Então, essa conduta, ela inevitavelmente vai levar a uma vida bem-sucedida. E o que é essa vida bem-sucedida? Que eu até fiz uma anotação aqui na minha revista, uma vida vitoriosa, né? E o apóstolo Paulo aqui, o autor coloca na primeira carta aos Coríntios, ele faz aqui uma comparação da vida cristã, dessa jornada, como uma disputa de uma competição, né? Em que o atleta, ele batalha, ele luta, ele corre para alcançar a sua coroa, para alcançar a sua vitória. E nós estamos nessa jornada, sim, para alcançar o ponto de chegada da nossa jornada. E o ponto de chegada não é aqui na Terra. Alguém que olha, como o senhor bem colocou, assim, de forma rápida, uma vida cristã bem-sucedida, pode pensar equivocadamente no sucesso material. No sucesso material, numa vida próspera financeiramente, em alcançar os seus objetivos terrenos. Porém, o que a Bíblia apresenta aqui é algo muito maior, que está muito além do que o mundo aqui pode propor, pode oferecer, que é aquilo que foi falado na lição anterior, que é a nossa chegada aos céus. E o autor aqui no livro de apoio, eu achei interessante aqui uma colocação que ele faz aqui, ele diz assim que o maior sucesso, na página 60 do livro de apoio, o maior sucesso para o cristão é poder no futuro estar junto com Deus e com os demais salvos do mundo nas mansões celestiais. Lá é o pódio do cristão, não é? Exatamente. E nessa carreira não é uma disputa de quem chega primeiro ou de quem vence, não. Todos que chegarem a esse ponto de chegada serão vitoriosos em Cristo Jesus. E esse é o resultado de uma vida cristã vitoriosa, é chegar até o final. Não desistir, não parar no meio do caminho. Lendo o livro Peregrino, né, que já foi falado aqui no estudo dessas lições, eu anotei lá uma parte do livro em que o cristão que está na jornada, ele precisa chegar a uma casa, como se fosse uma casa de apoio, onde haviam outras pessoas ali também para juntos eles se fortalecerem. E ele chega em determinado momento tão cansado que ele vê uma árvore, ele encosta ali, ele deita e dorme. Então ali, depois que ele se acorda, está tudo escuro, já está tarde. Ele tenta chegar e já está desorientado, ele se perde, fica desorientado, mas aí ele se lembra, eu vou voltar aonde eu adormeci e lá eu vou ter a orientação, vou encontrar a orientação. E é quando ele volta e ele encontra então o mapa que ele tinha perdido e ele consegue chegar a essa casa, que é uma casa que nós conhecemos como uma casa de Deus, onde nós podemos desfrutar de comunhão juntamente com aqueles que estão na mesma jornada. Que bênção, que maravilha. Portanto, uma vida vitoriosa é uma vida em Cristo, andando segundo o modelo de Cristo, sendo, se possível, fiel até a morte. E a promessa, Apocalipse 2:10, dar-te-ei a coroa da vida. O resumo do tópico diz o seguinte: Jesus é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. No próximo bloco nós iremos falar sobre fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Não saia daí, voltaremos daqui a pouquinho para o segundo bloco do programa. Até já. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. No segundo bloco, nós já aprendemos, sobre o padrão
de conduta na caminhada do crente, na caminhada cristã, e agora nós iremos apresentar o segundo tópico da lição com o tema, com este assunto que é muito importante, fazendo a caminhada com prudência e com sabedoria. Nós vamos trabalhar 3 itens ou 3 subtópicos neste bloco do programa, onde nós iremos responder à pergunta: o que é prudência? Depois nós iremos aprender que não devemos andar como nécios e, por fim, nós devemos andar como sábios. Estas 3 questões nós iremos aqui discutir com os nossos comentaristas, e eu quero iniciar com o pastor Elias Gomes. Pastor Elias, responde para os nossos telespectadores, a nossa audiência, e também muitos dos nossos professores, pastor Elias, coordenadores que nos acompanham, né? Eu sempre encontro com eles pelas congregações e eles nos assistem. Pastor Elias, o que é prudência? Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos que quando se trata de vida cristã, se trata de alguns aspectos, ou pelo menos deve se tratar como que algo muito próximo e até inerente à conduta daquele que vive em Cristo. Nós vimos que, do ponto de vista geral, quando se aborda sobre prudência, é inevitável que se fale sobre sabedoria. E quando se fala de sabedoria, a nossa mente é arremessada lá para Provérbios, para Eclesiastes, e nós temos uma tendência de associar conhecimento, saber, ter informações sistematizadas com sabedoria, e que não é a mesma coisa. Nós vemos que conhecimento pode ser, a grosso modo, um conjunto de informações sistematizadas que de alguma forma a pessoa tem acesso ou se apropria daquilo. Mas a sabedoria é uma forma correta de enxergar as coisas, é uma forma correta de fazer leitura circunstancial, fazer digamos que uma leitura das circunstâncias nas quais a pessoa está ou com as quais a pessoa, né, se depara. E nós vemos que a prudência, o pastor Osiel até escreveu aqui que prudência é uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. E por que nós devemos entender o que é prudência? Porque isso faz tanto sentido na atualidade. É porque nós estamos num período chamado de dias maus, dias ruins, dias difíceis. Ou o apóstolo Paulo também falou de dias trabalhosos, onde as pessoas elas estariam cheias de si mesmas, pessoas dotadas de soberba humana, dotada de presunção, elementos dos quais nós devemos abrir mão e renunciar de uma vez por toda, que já foi falado aqui pelo evangelista Wallace no bloco passado. E diante desse real quadro, ou desse quadro atual, nós devemos nos portar e nos portar corretamente, porque a forma como nos portamos vai determinar uma nota, uma nota que nos desclassificará ou nos classificará para a vida eterna com Cristo. Isso é muito importante, porque querendo ou não, todo comportamento, toda ação aqui no mundo espiritual, não é só na física, ela gera uma reação. Como alguém já disse, a fatura ela vem mais cedo ou mais tarde, toda a nossa conduta é uma espécie de semeadora. E um comportamento sábio, um comportamento dotado de prudência fará toda a diferença diante do mundo. E nós vemos que Jesus, ele sabia fazer isso com muita maestria. Ele crescia com graça, ele crescia fisicamente, mas crescia também com sabedoria diante de Deus e diante dos homens, né? É o que está em Lucas capítulo 2, versículo de número 52. E a prudência, que é uma forma correta de se portar na hora das decisões, na hora de falar, na hora de se relacionar, na hora de reagir.
todas as vezes que nós somos abordados, teoricamente, digamos que com uma interrogação, em qualquer que seja a situação, a partir de até uma interrogação, quando alguém diz assim, e aí, como está? Tudo bem? Já é uma forma, quando você vai reagir, já é uma forma de responsabilidade ou de que se sugere responsabilidade. E nós devemos proceder cuidadosamente. Eu diria que prudência na prática é ter uma vida de cautela, é ter uma vida de vigilância e vigilância contínua, porque se há uma coisa fácil é de reagir erroneamente, de forma muitas das vezes até equivocada e de forma que não agrada à vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, pastor Leno, ele fala tanto no capítulo de número 4 quanto no capítulo de número 5, ele fala constantemente sobre a forma correta como nós devemos andar e leva os irmãos a pararem para pensar sobre a forma como eles estão andando. Se a forma como eles estão andando, procedendo, corresponde com o título, por assim dizer, do mundo espiritual no qual eles dizem que estão inseridos. Se nós dizemos que somos cristãos, a nossa vida deve ser um elemento que corresponda com o mundo cristão, ou com a natureza do reino de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, se vós estáis em espírito, digamos que aí ele fala assim, vivei também no espírito. Ele está falando, se vocês dizem que tem o Espírito de Deus na vida, façam com que a vida de vocês tenha uma correspondência com aquilo que vocês dizem. Pastor Eli, o apóstolo João diz, se alguém diz estar nele, também deve andar como ele andou. Como ele andou, trilhar nas suas pisadas, né? E em Efésios capítulo 4, o pastor Epaminondas, no verso 1, ele diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Olha a palavra andar, palavra-chave conduta, mais uma vez aí. Conduta, olha só, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Olha o verso de número também 17, do mesmo capítulo de Efésios, diz assim, e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis como andam os demais, como os gentios, na vaidade do seu sentido. E aí mais na frente ele vai falar sobre que nós andávamos na roupagem do velho homem, do qual nós devemos se despojar, e agora ser revestido do novo homem, do homem Cristo agora. Olha só, e no capítulo de número 5, pastor Epaminondas, no verso 2, ele ainda continua falando assim, ó, e andai em amor, como também por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O verso de número 8, ele diz assim, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz. E o verso de número 15 é o que está na leitura bíblica em classe, que nesta lição, por sinal, veio bem resumida, mas de uma forma poderosa. No verso de número 15 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Portanto, a prudência é a sabedoria na prática, é a sabedoria sendo vivida no falar, no praticar, no decidir, no se relacionar com as pessoas. A forma como eu escolho e a forma como eu determino as escolhas no meu dia a dia vai dizer se eu sou ou não, se eu estou ou não procedendo prudentemente na presença de Deus. Maravilha. Pastor Elias, o comentarista, o pastor Osiel Gomes, ele amplia, né, o senhor me permite, no comentário do seu livro de apoio. Mais uma vez, nós recomendamos a cada trimestre o professor de escola dominical das classes adulto, eles devem fazer um esforço e adquirir, né, o livro de apoio. Olha só como é que ele amplia, pastor Leno, sobre a prudência. A prudência pode ser descrita na página 61. A prudência pode ser descrita e vista na vida de um servo de Deus
aquilo que o pastor Elias disse, é sabedoria na prática, quando ele busca em tudo a vontade do Senhor, para que jamais venha a agir precipitadamente. Não são poucas as pessoas que agem por impulso, né, de forma precipitada, sem levar em consideração a vontade do Senhor. Ao fazer, ao falar, ao realizar, ao tomar ações, em primeiro lugar, a prudência, ela nos diz o que Cristo faria, o que Jesus falaria, o que a Escritura diz sobre isto, como eu devo agir sobre esta a tomada de decisão. Portanto, isso é maravilhoso. No Salmo 1, evangelista Wallach, o salmista, né, ele diz, bem-aventurado o varão, feliz o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Diante disso, evangelista Wallach França, o segundo subtópico, o comentarista da lição, através do apóstolo Paulo, ele nos exorta a não andarmos como nécios, né? Primeiro, nós temos que entender que há uma ordem positiva para nós andarmos conforme o padrão de Cristo. Sim. E agora há uma ordem para que não andemos como os nécios. Fale sobre quem são os nécios e também sobre essa questão, essa ideia, né, de não andar conforme eles. Perfeito, pastor Epaminondas. Se nós pegarmos qualquer dicionário atual do mundo secular, se nós pesquisarmos a palavra nécio, vai estar lá, pessoa desprovida de conhecimento. Mas à luz do paralelismo que nós fazemos com as Escrituras Sagradas, o nécio é muito mais do que isso. O nécio, além dele ser um indouto, ele é um insensato, ele é um tolo, ele é um ignorante. Então, o nécio, ele carrega todos esses adjetivos. O nécio, ele se parece muito com o imprudente. E quando nós tratamos, pastor Elias, sobre imprudente, que é o verso do prudente, é o antagônico do prudente, o imprudente é aquele causador de acidentes. Se nós pegarmos, pastor Leno, à luz da nossa legislação vigente no Brasil, os acidentes eles acontecem por imperícia, negligência e por imprudência. E todo e qualquer acidente, ele tem danos irreversíveis. Não tem nenhum acidente que o dano é reversível, seja do aspecto sentimental, seja do aspecto material. E esse nécio, ele se comporta também de forma imprudente. Por quê? Porque ele se comporta como um tolo. E nós vemos que isso, à luz das Escrituras Sagradas, se nós trouxermos uma aplicação prática, esse nécio é aquele que fala para ferir, é aquele que se comporta para ferir. E aí o pastor Elias trouxe uma questão bem interessante. Quando nós tratamos sobre os imprudentes, sobre os nécios, automaticamente nós temos que lembrar do modelo antagônico, que é o sábio, é portar-se com sabedoria. E aí nos remete a Provérbios. E aqui nós temos o livro de Provérbios, no capítulo 8, no versículo 11, versículo 2 diz: porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Olha a personificação aqui da sabedoria. A sabedoria, habito com a prudência e acho ciência dos conselhos. Então, quando nós tratamos sobre esses nécios, pastor Elias, é aquelas pessoas que vivem hoje à luz do que nós dissemos do ditado popular: a Maria que vai com as outras, aquele que segue os caminhos que os outros estão seguindo. E você pergunta, por que você está seguindo por esse caminho? Não, porque a multidão está seguindo por esse caminho. Mas nunca se perguntou o porquê que ele está trilhando por aquela estrada, por aquele caminho. Então, o inverso de nécio é portar-se como, à luz das Escrituras Sagradas, portar-se prioritariamente, com controle da sua própria língua. E Provérbio 17, no capítulo 28, diz assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Além disso, o anteverso ou o inverso desse nécio é ser a pessoa que, digna dos padrões morais,
éticos e, à luz da Bíblia, aquele que segue a palavra de Deus. Os nécios, eles seguem, pastor Epaminondas e pastor Elias, os seus desejos imediatos. É aquilo que o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, a partir do capítulo 3, que traz mais de 20 adjetivos de como essas pessoas se comportariam hoje, no mundo que nós vivemos, do ponto de vista prático. São aquelas pessoas que são amantes de si mesmos, que são imprudentes, são aquelas pessoas que colocam valor num sentimento materialista em detrimento do nosso sentimento maior, que deveria ser a busca pelo céu, a busca pelo alto. E por fim, para terminar essa parte desse meu comentário, à luz do que nós separamos aqui para trazer para os irmãos, nós temos que ter, à luz da análise da pessoa do nécio, que é a escolha das amizades. Hoje, nesse mundo atual, nós devemos, como o apóstolo Epaminondas trouxe no primeiro bloco, aquele versículo, nós precisamos saber nos comportarmos na sociedade atual, onde nós estamos inseridos, mas também é necessário, é claro e evidente, que nós temos que ter a convicção de com quem nós estamos nos relacionando. Provérbios 13, 20 vai dizer que aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso na Nova Versão Internacional. Então, nós temos que ter essa direção. Salmos, a partir do capítulo 1, do versículo 1, nós não devemos nos sentar nas rodas de escarnecedores, nós deveremos oferecer a palavra de Deus? Sim, mas a palavra de Deus ela não pode servir de escárnio. Se ela não foi aceita naquele ambiente, o próprio Senhor Jesus disse para os discípulos, bate as suas vestes e vai-se embora. Ele não quis escutar naquele momento. O apóstolo Paulo já tem um pensamento mais altruísta, um pensamento mais direto, mais objetivo, né? Entregue a Satanás. Então, nós temos que ter essas concepções de não vivermos como nécios, como tolos, como indoutos, com falta de conhecimento. Pelo contrário, nós devemos nos pautar pelo conhecimento e pelo que está escrito na boa e poderosa palavra de Deus. Cabe muito bem aqui aquele ditado popular, que não é um versículo bíblico, diga com quem andas, e eu vou dizer quem você é. Mas tem um versículo bíblico, É, que é muito parecido, né, pastor Elias? 1 Coríntios 15, verso 33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. De igual modo, né, diametralmente oposto falando, Provérbio 13, 20, então, andar com os sábios tornará a pessoa sábia. Né? Muito bem, pastor Leno, e nós temos agora aqui um mandamento, uma ordem, né? O verbo está aqui no imperativo, andeis como sábios, que é exatamente uma posição antagônica ao conselho que nos é dado aqui pelo comentarista no tópico anterior. Verdade, pastor Epaminondas, pastor Elias, evangelista Wallach. Esse versículo, né, ele é poderoso, assim, e é bem claro a recomendação do apóstolo, né, acerca do andar com prudência, de não ser nécio e andar como sábio. Realmente, o cristão, ele, a partir do momento em que ele recebe a Cristo como Salvador, ele vai estar sendo orientado, deve estar sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus, através do ensino da palavra de Deus, e isso, por si só, nos traz não só um conhecimento intelectual, mas um saber do alto, né? E isso é essencial para a nossa jornada, né? Quando nós vamos fazer uma viagem, uma viagem talvez de carro, nós traçamos a nossa rota, né? Nós dizemos, não, eu vou por tal estrada e o meu objetivo final é chegar em tal cidade. Já sabendo de antemão, né? O prudente, ele já verifica como está a estrada, se está esburacada, se tem algum tipo de impedimento, de dificuldade que ele vai enfrentar na sua jornada. Na carreira cristã, da mesma forma. Nós estamos numa jornada que é longa e nós temos a nossa bússola, que é a palavra de Deus, né? Nós temos lá o salmista,
No Salmo 119, versículo 105, né, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela nos dá essa condição de nós sabermos como nós estamos andando, pois ela é lâmpada para os nossos pés. Nós podemos avaliar onde nós estamos pisando, como estamos pisando, examinar a nós mesmos pela palavra de Deus, e o Espírito Santo nos ajuda nisso, até nos mostrando naquilo que nós não estamos vendo. E ela é também a luz para o nosso caminho, que aponta por onde nós devemos ir. Então, andar como sábio, segundo o nosso autor, e é naquilo que nós temos aprendido, né, é andar com discernimento, é andar sabendo distinguir para onde ir, o que fazer, o que não fazer também. Né? E isso é essencial, porque existem nessa jornada muitos caminhos desviantes do nosso propósito e que vão se deparar, cada cristão vai se deparar, e que o cristão ele tem que ter essa sabedoria para poder entender qual é e para onde é que esse caminho vai nos levar. E para concluir, né, o autor ele coloca aqui que é importante dizer que esta sabedoria ela não é adquirida por cursos técnicos ou especializados, mas essa sabedoria é uma sabedoria do alto, é uma sabedoria espiritual, é uma sabedoria que se adquire com uma comunhão com Deus, através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão, né, que nós podemos então seguir a nossa jornada como sábios. Muito bem. Aprendemos então que conhecimento é distinto de sabedoria. E o resumo desse tópico, nós poderíamos dizer que a sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve ou não fazer. E como vencer os dias maus, que é um dos temas que a lição está versando. Sobre isso, nós iremos tratar no terceiro e último bloco do programa. Convido você a permanecer conosco, acompanhe o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição de número 4, como se conduzir na caminhada. Já trabalhamos o primeiro e o segundo tópico e agora nós iremos falar sobre vencendo os dias maus, o terceiro tópico da lição de hoje, para concluir, para encerrar esta preciosa lição. E nós vamos então comentar este tópico, vencendo os dias maus, a partir de 3 itens. O primeiro é remindo o tempo, depois remindo o tempo e a volta do Senhor e os dias maus. Obrigado por sua audiência, por sua companhia aqui conosco. Você que está chegando agora, nós queremos mais uma vez louvar a Deus por sua vida, tá bom? Por sua participação, você que está nos assistindo, acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe sempre. Pastor Elias Gomes, vamos falar sobre vencendo os dias maus, e aqui nos é apresentado pelo pastor Osiel Gomes o primeiro subtópico, o primeiro item, que é remindo o tempo. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isto, né? Remindo o tempo. Muito bem, pastor Epaminondas. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, inclusive essa terminologia, ela é tirada justamente aqui do texto, quando ele escreve quanto a essa necessidade de andar prudentemente, não como os nécios, mas andar sabiamente, porque o tempo em que os irmãos estavam eram dias maus, eram dias difíceis,
E assim o tempo deveria ser observado como um fator a ser, digamos, a trabalhar, digamos que a favor dos irmãos, né? Não como um elemento de oposição. E como é que isso pode ser feito? Tempo, nós vemos aqui que não propriamente só um elemento, digamos que desse ponto de vista de um cronômetro ou do cronos, assim, não propriamente, mas a própria circunstância, a própria situação, ela, digamos que ela requer isso e requer de forma diligente por parte de todos aqueles que estão ingressados nesta carreira. Quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, que já foi até soado aqui, falado durante todos esses 3 blocos, até por causa da necessidade, mas agora nós gostaríamos de ler, em especial, o verso de número 1 do capítulo 3, diz assim: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em outra versão está tempos trabalhosos, né? Situações que são verdadeiras dificuldades para aqueles que querem viver uma vida piedosa, agradando à vontade do Senhor. E quando ele vem tratar sobre esse verbo ou esse termo remir, nós vemos que remir significa, é proveniente de um termo grego, está escrito na própria lição, exagorazo, e possui 2 sentidos. O primeiro é redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de algum preço. Portanto, tem uma ideia também mercantilista, né? Uma ideia de mercado. E o segundo é comprar para uso próprio. Inclusive, remir ou redimir, nós vemos que não é um termo distante da nossa teologia soteriológica, uma vez que nós somos comprados, né? Uma vez que no mundo espiritual o Senhor pagou um preço para que nós pudéssemos ser resgatados e retirados da nossa maneira de viver. Mas quando se fala aqui da remissão do tempo aqui, ou remir o tempo, ele está falando sobre a necessidade de nós aproveitarmos o tempo, porque está se olhando também para a iminente volta do Senhor. E quantas das vezes nós estamos pegando o nosso tempo, pegando nossas oportunidades, pegando os momentos que deveriam ser favoráveis a nós, e nós estamos lançando fora, nós estamos ignorando, nós estamos fazendo vista grossa e, na maioria das vezes, nós estamos procedendo de forma errada, de forma equivocada, diante desse momento, diante desse tempo que nós deveríamos proceder. Nós não devemos também esquecer nesta oportunidade que a qualidade daquilo que nós fazemos é de uma elevada importância, porque há muitas pessoas que, diante de um pouco tempo que elas têm, elas aproveitam e elas exercem com muita maestria, com muita qualidade aquilo que têm, e outras às vezes têm até um tempo grande, mas não exercem com qualidade, não aproveitam significativamente. Portanto, nós já falamos aqui sobre sabedoria, sobre prudência. Quando nos fala sobre essa remissão do tempo, tem tudo a ver também com nós aproveitarmos, né, esse tempo, exercendo na prática, claro, esta sabedoria e fazendo jus, portanto, ao conceito de prudência, que é proceder corretamente e tomar decisões, digamos que da melhor maneira possível, da maneira menos danosa, porque há situações que uma decisão ou outra, ela de alguma forma, por decisões passadas, ela gera dano no tempo presente, mas a sabedoria, a prudência, ela fará com que nós trilhemos pelo caminho menos maléfico ou menos, digamos que, danoso para a nossa própria vida e para as circunstâncias nas quais nós, porventura, estejamos inseridos. Muito bem. Evangelista Wallach, há uma relação aí, até umbilical, né, entre remir o tempo e a volta do Senhor,
em razão da doutrina escatológica da iminência. Fala sobre este segundo subtópico. Perfeito, pastor Epaminondas. O pastor Elias Gomes trouxe o remir e o redimir, inclusive sobre um aspecto soteriológico. Também o autor, pastor Zé Gomes, ele trata sobre um aspecto mercantilista. Mas a palavra redimir ou remissão, o pastor Leno Cavalcante conhece muito bem sobre isso, ela também está associada ao pagamento de uma pena. Então, por exemplo, se nós virmos os presos, eles podem remir penas de acordo com os trabalhos realizados, com o estudo realizado. Aquele trabalho que ele realiza, ele vai ter um benefício, que é o quê? A diminuição da sua pena em cárcere. E o pastor Elias tratou muito bem essa remissão sobre o aspecto soteriológico. Quando nós tratamos sobre o aspecto escatológico, que está intimamente ligado a essa remissão do tempo com o caminho, com a volta do Senhor, é necessário que nós pautemos essa doutrina da iminência sobre 3 prismas, né, pastor Epaminondas? Sobre uma certeza, sobre uma incerteza e sobre a desnecessidade de sinais. A certeza de que Jesus virá a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Qual é a incerteza? Nós não sabemos o tempo exato. E a desnecessidade de sinais, não adianta nós dizermos que isso ou aquilo é o relógio escatológico que dará o estopim para que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Mas é necessário, dentro desse aspecto, dessa análise, que nós nos pautemos por uma vida piedosa, que nós aproveitemos as oportunidades de estarmos juntos adorando a Deus, de cumprindo esse código de conduta, esse código de ética, esse código de moral, que muito nós temos debatido, que certamente seria hoje o que está escrito em Mateus no capítulo 5 até o capítulo 7, que é o nosso contrato social do cristão, pautar a sua vida baseando-se nos ensinos de Jesus Cristo no Sermão do Monte. E é necessário também que nós entendamos que nós devemos, de forma urgente, estarmos atentos às nossas necessidades atuais. Quais são as nossas necessidades atuais? Certamente sempre será levar o Evangelho, levar a boa e poderosa Palavra de Deus. Eu gostaria de ler o que está escrito, um texto muito conhecido e que tem muito sido discutido ao longo dos anos, que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51, que diz, de acordo com a NAA: Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O que nós estamos tratando aqui, pastor Elias, pastor Leno, pastor Epaminondas? Nós estamos tratando sobre o arrebatamento da igreja, ou o que muitas correntes teológicas acerca dos debates dos significados vão dizer o dia do Senhor ou o dia do próprio Cristo. Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo no versículo 16, diz assim: perseverando a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo, ele sempre fazia essa comparação do esportista, né? Dizendo que o exercício físico para pouco se aproveitava. Mas nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo dizendo assim: eu corro, mas não como se estivesse solcando o ar. E aqui, novamente, ele utiliza a mesma comparação, a mesma figura de linguagem, dizendo no sentido de que perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha certeza que eu cheguei e fui vitorioso. Então, portanto, que nós possamos hoje, entendendo nesse contexto aqui de remindo o tempo e a volta do Senhor, que nós estejamos verdadeiramente preparados para o dia de Cristo, que nós acreditamos realmente nessa palavra, que é o dia que Cristo realmente retornará para buscar a sua igreja. Ainda, pastor Epaminondas, o senhor me permite ler só um texto aqui. Sim, na claro. Nova Almeida Atualizada, em Colossenses capítulo 4, verso de número 5, que está diretamente alinhado com o que nós acabamos de falar. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. E aí a parte final do texto diz assim: e aproveitem bem o tempo. Essa expressão aproveitem bem o tempo, e ela é usada dentro dessa concepção mercantilista que já foi falada aqui, que o
o negociador, o comprador e o vendedor, ele aproveitava e ele estava em uma contínua vigilância, sendo, digamos que, aquela pessoa antenada continuamente, olhando todo e esperando o momento oportuno, o momento mais eficaz, o momento mais proveitoso, tanto para comprar quanto também para vender. O que nós poderíamos ilustrar, pegar uma realidade de hoje e, digamos que, associar a isso, quem lida na bolsa de valores, né, nesse mercado, ele está ali num constante negócio de compra e venda e compra, e sempre ali tem um momento que é oportuno, tem um momento que é proveitoso, tanto para a compra quanto para a venda. E isso vai determinar definitivamente um resultado exitoso ou então um resultado de total fracasso, né? Isso tem tudo a ver com que o Senhor quer que nós sejamos, assim, digamos que, pessoas que procedam prudentemente, observando os momentos e aproveitarmos ao máximo possível, a fim de que nós tenhamos resultados, digamos que, de sucesso. Maravilha. Pastor Leno Cavalcante, para concluir a lição, o que é que nós podemos falar sobre a expressão os dias são maus? O que é que ela nos revela, pastor Leno? Já foi bem colocado, pastor Elias, evangelista Wallace, já colocou bem, que esses dias maus são todo esse tempo em que nós estamos vivendo aqui na nossa jornada. O apóstolo Paulo, já citado aqui, né, quando escreve a Timóteo, né, e o pastor Elias também já falou sobre esse texto, né, quando ele chama que esses últimos dias são dias trabalhosos, dias difíceis. E existem várias razões pelas quais a Bíblia ela mostra por que são dias difíceis, especialmente pela própria condição da humanidade sem Deus, que vem numa degradação moral, espiritual, né, desde a queda, e os nossos dias são esses dias também, em que a condição espiritual da humanidade, da humanidade que não conhece a Deus, né, está num nível muito baixo. Isso nós podemos ver no dia a dia da nossa sociedade, uma sociedade que cada vez mais tem deixado de lado os padrões bíblicos, morais, éticos, para abraçar um padrão pós-moderno, um padrão progressista, um padrão em que renuncia àquilo que é estabelecido, né, como a família, como a moralidade. No entanto, é interessante que, mesmo em meio a uma sociedade como essa, a Igreja do Senhor, o cristão, ele tem todas as condições para viver uma vida que agrade a Deus. Mesmo em meio a dias tão difíceis, a Bíblia, o Espírito Santo de Deus, a vida em comunhão com os irmãos, nos dá a condição para que nós venhamos chegar até o final da nossa carreira que está proposta, né? Que é aquele grande dia, o dia em que Jesus vier para arrebatar a sua igreja. E eu me recordei, por exemplo, de uma passagem bem curta, né, mas que apresenta um personagem lá no livro do Gênesis, né, que foi o Enoque. Né? A Bíblia diz lá no capítulo 5 do livro de Gênesis, que no capítulo 5, versículo 21, e viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Versículo 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E aí é interessante que dentro daquelas faixas etárias apresentadas ali no capítulo 5, Enoque viveu ao todo 365 anos, enquanto que outros viveram muito mais. Mas o texto no versículo 23
no versículo 24 diz assim: "E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou." Aqui o escritor sagrado, ele não detalha o modo como Enoque andava com Deus, o que significava isso. Mas ao longo da palavra de Deus, nós vamos entender que esse andar com Deus é um andar conforme a orientação, a comunhão com Deus. E isso é que exige de cada um de nós viver uma vida de comunhão com Deus. Alguém pode dizer: mas Enoque viveu lá naquele tempo, as coisas eram mais fáceis. Mas quando nós olhamos para os capítulos seguintes do livro de Gênesis, nós vamos ver que a sociedade em que Enoque vivia era corrompida, era imoral, e ao ponto de Deus posteriormente falar com Noé que iria destruir o mundo por meio do dilúvio, como aconteceu. Então, a sociedade em que Enoque vivia era muito semelhante à sociedade que nós estamos vivendo hoje, né? Mas diz a palavra que Enoque, pela fé, ele andou com Deus, né? E aí Deus o tomou para si, Deus o trasladou, Deus o arrebatou. E essa é a nossa viva esperança. A qualquer momento, a igreja ela vai ser tomada dessa terra. A igreja não está vivendo pelos padrões do mundo. A igreja está andando com Deus, em comunhão com Deus. E a qualquer momento, o Senhor ele vem e leva a sua igreja. Maravilha, que bênção, hein, pastor Elias, evangelista Wallach. Nós, portanto, concluímos esta lição maravilhosa e nós queremos apresentar um resumo deste terceiro tópico da seguinte maneira: o crente deve fortalecer a sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus, aguardando a gloriosa vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Obrigado por sua audiência, por sua companhia até aqui. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, professores de escola dominical, alunos, coordenadores, companheiros pastores. Deus abençoe a vida de vocês, suas famílias em Cristo. Obrigado aos nossos comentaristas, pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França, pastor Leno Cavalcante, aos irmãos que estão ali nos ajudando na produção do programa, o Albert Júnior. Deus abençoe a todos vocês e também gratidão especial ao nosso pastor Salles Batista, que sempre, por sua orientação, estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos designou a fazer. Portanto, vamos concluir com oração este programa mais uma vez, louvando ao Senhor por tudo que Ele tem proporcionado em nossas vidas. Pastor Elias, nos despeça em oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, pela inspiração, pelo teu direcionamento, ó Pai, que tu concedeste a cada um dos teus filhos aqui presente. Continua abençoando, ó Pai, teu servo, pastor Epaminondas, pastor Leno, ó Pai, evangelista Wallach, a todos nós, bem como nossas famílias, ó Pai, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um daqueles, ó Deus, que esteve conosco agora nos assistindo, que sejam todos, ó Pai, contemplados pela tua bênção. Nós te suplicamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o Nazareno. Amém. Amém, amém, Jesus.